Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho ensinar para vocês como fazer um olho esfumado. Eu trouxe para vocês essa técnica aqui, parece que é bem difícil, mas não é, é super simples. E eu vou explicar para vocês como que faz o degradê, como faz a transição de cores. Eu sei que muita gente tem dificuldade na hora de fazer o esfumado. Às vezes você consegue fazer a sua pele ali perfeitamente, mas na hora do olho você não consegue construir aquele degradê, não consegue esfumar, não sabe onde eu coloco tal cor, onde eu coloco outra cor. Então eu tô aqui para ensinar vocês de uma forma bem prática e bem simples. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Já deixa o seu joinha aí. Se você não me segue no Instagram, já me segue, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E é isso aí, vamos começar o nosso vídeo. Bom, eu já deixei um olho pronto para vocês verem como vai ser a sombra. E eu vou fazer nesse olho aqui e vou explicar tudo certinho para vocês. Antes de mais nada, você precisa neutralizar a sua pálpebra, tá? Porque às vezes você tem alguma corzinha na pálpebra, sua pálpebra é mais avermelhada ou é mais escura. E se você não neutralizar ela, você não consegue pigmentar as cores, principalmente quando você for fazer uma sombra assim com cores. Então você precisa neutralizar. Você pode neutralizar com uma camuflagem um pouquinho mais clara, uma camuflagem ou um corretivo ou uma base que seja um pouquinho mais cremosa, um pouquinho mais densa. Não pode ser uma base muito fina, porque ela vai sumir na sua pele e não vai deixar a pálpebra muito cremosinha para que fixe essa sombra. Então pode usar um corretivo um pouquinho mais grosso. Tem também os próprios primers para sombra, então você pode aplicar ele acima da base ou diretamente na sua pálpebra. Geralmente ele é branquinho ou é mais clarinho, então você sempre aplica uma cor um pouquinho mais clara aqui a sua pálpebra. Eu usei aqui essa camuflagem da Maquiê, a cor caramelo. A caramelo é a cor exata da minha pele, então eu misturei um pouquinho com o corretivo da Maquiê também. Ele é um pouquinho mais claro que a minha pele. Vocês viram que eu selei com a esponjinha, agora venho com um pouquinho de pó, bem pouquinho, um pozinho fininho mesmo, e tiro um pouquinho dessa umidade da pálpebra, bem pouquinho, porque senão, se você aplicar demais, aí a sombra não vai fixar. É só um pouquinho mesmo para ajudar na hora de esfumar. Bom, feito isso, vamos começar o nosso esfumado. Eu vou usar apenas esses dois pincéisinhos. Esse aqui ele é um pouquinho mais fino, ele serve para fazer esse cantinho do côncavo, ele tem que ser bem menorzinho. E esse aqui que é um pouquinho mais fofinho, um pouquinho maior, para fazer o esfumado externo. Então, eu vou explicar para vocês como eu vou utilizar esses pincéis. Bom, a aplicação da primeira sombra, você vai fazer sempre aqui em cima desse ossinho, acima do côncavo. O côncavo, o que que é? O côncavo é essa marquinha, essa dobra do olho, ó, onde forma essa dobrinha. Acima do côncavo é aqui onde tem o ossinho, ó. Então, a primeira cor você vai aplicar sempre acima do côncavo. E você sempre começa pelas cores mais claras para você conseguir construir esse degradê com mais facilidade. Eu vou usar... Eu sempre gosto de usar um tom mais pro marrom, um marrom mais clarinho, não muito escuro. Evite cores muito escuras nessa região, porque senão pode pesar demais no seu olho, principalmente se você tem um olho pequeno. Então eu vou começar com esse blush aqui, ele é um pó compacto da Ruby Rose. Eu gosto muito de usar ele para fazer esse primeiro degradê, essa primeira camada de sombra. E eu vou vir com o pincelzinho mais fofinho, o maiorzinho. Eu pego um pouquinho de sombra, tiro o excesso, eu vou utilizar um espelho aqui para facilitar. E eu vou vir aplicando bem aqui, ó, bem em cima do ossinho, tá? Eu vou depositando o produto, eu não venho esfregando já de primeira, então eu venho depositando, ó, essa é a marcação, acima do côncavo. Pego mais produto, deposito. Esse é o segredo para a sombra pigmentar. Primeiramente você deposita para depois você vir esfumando. Pego mais um pouquinho e vou depositando. O meu limite eu vou até aqui, ó. Eu não vou vir muito até aqui o canto interno do olho, porque depois eu vou vir esfumando só com o restinho, aí eu vou puxar para esse canto. Então eu vou depositando até aqui, ó. Esse é o meu limite. Aqui do lado externo,
Eu vou vir até o finalzinho do olho, ó. Cuida para não descer muito aqui, porque senão você vai acabar saindo dessa linha do olho. Ó, depositei. Ó. Viu como já pigmentou? Depositei. Agora eu venho com o mesmo pincel, eu limpo ele, tá? Vou vir com ele bem limpinho. E vou esfumando esse canto, só as bordas, tá? Eu não mexo aqui onde eu depositei. Eu vou esfumando apenas as bordas. Eu vou dando batidinhas e jogando pra fora, ó. Eu vou puxando pra fora, pra onde eu quero que esse esfumado fique. Tirando toda a marcação. Aqui, nessa parte interna, eu venho fazendo movimentos de vai e vem. E olha como vai ficando bonito esse esfumado. Se precisar, pega mais um pouquinho, deposita aqui na parte de baixo e na parte de cima, você vai puxando pra fora. Nosso primeiro esfumado. Agora, a segunda cor, eu vou vir com um pincelzinho menor. Esse aqui, ele é mais fácil de você fazer a aplicação na região do côncavo. Eu vou vir com essa paletinha aqui da Ruby Rose e vou usar esse tomzinho de vermelho, é um vermelho mais escuro. Eu vou fazer o mesmo processo da sombra anterior, só que agora eu vou vir dentro do côncavo, tá? Eu vou fazer a marquinha bem a dobra da pálpebra. Mesma coisa, eu venho depositando, sempre tomando cuidado para não aplicar em cima da sombra anterior para não retirar o esfumado anterior. Ó, eu venho até o finalzinho onde termina os cílios, ó, bem no cantinho. E aqui nessa parte a mesma coisa, eu venho até aqui, ó. E depois eu vou vir esfumando e puxo um pouquinho aqui pra dentro, tá? Esse cantinho eu vou deixar ele sem sombra pra fazer essa iluminação aqui, ó. Tá vendo como fica legal? Dá uma iluminada no olho, não fica o olho tão pequeno. E eu vou fazer a mesma coisa nesse olho aqui. Então eu venho até esse cantinho aqui, depositando. Depois eu vou vir esfumando. E olha aí, ó. A marca do côncavo é essa, ó. Você aplicou lá, ó. Quando você abre o olho, ela some. Então ele tá bem certinho dentro da marcação do côncavo, da dobra do côncavo. Agora eu vou vir com o mesmo pincelzinho, eu limpo ele, tiro o excesso do produto e vou vir aqui, ó, esfumando as bordas. Com a mão bem levinha. Para você conseguir leveza, você tem que pegar bem na pontinha do pincel. Aí sua mão fica bem mais leve para você manusear. Ó, dou umas puxadinhas para fora, para cima. Faça o movimento de vai e vem. Sempre tomando cuidado para não esfumar demais e retirar o esfumado anterior. Olha aí. Agora eu vou vir com a sombra anterior, com o pincel anterior e vou fazer mais uma aplicação aqui para tirar essa marcação. Eu sempre vou fazendo isso, tá? Para retirar a marcação, você esfuma uma cor primeiro, depois você vem com a cor anterior e vem retocando aqui, ó. Assim fica mais fácil de remover a marcação. Olha aí, nossas duas cores. Agora eu vou para a terceira cor, vou usar o mesmo pincelzinho, porque eu preciso de um pincel bem pequeno, bem preciso, para depositar o produto. Então, a próxima marcação vai ser bem aqui, ó, esse canto externo do olho, porém, você vai aplicar para dentro da linha do côncavo. Eu vou usar essa paletinha da Maquiê, vou usar essa cor aqui, ela é um vinho. É só para dar mais profundidade no côncavo, tá? Para ficar esse canto mais escurinho. Se você quiser usar uma sombra preta, uma sombra mais escura, fica a seu critério. É o mesmo processo. Eu vou lá, eu pego o produto, tiro o excesso e venho depositando, ó. Eu não aplico fora
do côncavo. Eu vou aplicar só aqui na parte de dentro. Essa parte aqui eu quero deixar mais profunda, quero dar mais profundidade nesse cantinho. Então, eu venho depositando, aqui eu venho dando só batidinhas. Sempre cuidando para não retirar a sombra anterior, para não cobrir a sombra anterior. Uma dica para você que tem olho pequeno igual o meu, ou olho fundo, o meu côncavo ele é um pouco mais fundo, quando você for aplicar a sombra, eu indico você usar um espelho olhando para baixo, que daí você consegue ressaltar certinho o seu côncavo. Às vezes você olhando aqui, você vai fazer a marcação do côncavo e quando você fecha fica aquela linha branca sem sombra e pega em cima e embaixo. Então eu recomendo você usar um espelho e aplicar olhando para baixo, que daí facilita. Então eu apliquei a terceira sombra e com o próprio pincel eu dou uma limpadinha nele, eu venho dando batidinhas, esfumando esses cantinhos, só os cantinhos. Cuidando para não cobrir as sombras anteriores. Dá uma leve puxadinha aqui para dentro, até mais ou menos na metade da pálpebra. Bem pouquinho, bem suave mesmo. Aqui eu só vou dando batidinhas para retirar essa marcaçãozinha. Em seguida eu vou vir com a segunda sombra para fechar essa parte do meio do olho aqui. Novamente, eu vou vir com a última sombra que eu apliquei aqui, que é a vermelhinha, e vou tirando a marcação aqui, ó. Sem cobrir a primeira sombra que eu apliquei. E com a segunda sombra que eu usei, que é o vermelhinho, eu vou preencher essa região da pálpebra aqui, ó, sem chegar até nesse cantinho interno. Vou apenas cobrir aqui, ó. E cuidando para não subir em cima da última sombra que eu apliquei, tá? Da sombra vinho que eu apliquei aqui. Eu só vou fechar isso aqui, ó. Eu posso subir bem um pouquinho nas bordas para ficar o degradezinho aqui. Só dando batidinhas, tá? Só vou depositar o produto aqui e dando batidinho já vai ficar esfumadinho. Agora eu vou vir com a cor mais clara para iluminar esse cantinho do olho. Eu vou vir com o pincelzinho lápis. Ele é bem mais preciso para fazer cantos. A mesma paleta da Maquet, vou usar essa corzinha aqui. Ele é um bege bem clarinho. E vou vir aplicando aqui, ó, só depositando o produto. Se você não tiver esse pincelzinho lápis, você pode aplicar com aquele mesmo pincelzinho fininho que você fez a marcação do côncavo aqui. Ele também é bem preciso para isso, já fica esfumadinho. Olha como já fica bonito. Agora eu vou vir para a parte de baixo do olho. Eu vou usar esse mesmo pincelzinho lápis, tá? Para fazer o esfumadinho embaixo do olho. E vou vir na mesma sequência de sombras que eu fiz o esfumado de cima. Vou começar com a primeira sombra que eu usei, que é o blush, o contorno. E aqui eu vou depositar o produto. Vou depositando, dando arrastadinhas. Ó, eu venho até aqui, esse cantinho lacrimal do olho. Aqui eu não vou entrar porque eu vou vir de novo com a sombrinha mais clara. Vou vir com o pincelzinho fininho, sujinho mesmo, não tem problema. E vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Puxando pra fora, pra emendar com essa sombra de cima. Novamente com o pincelzinho lápis. Vou vir com a segunda cor, que é o vermelho. E aplico um pouquinho acima de onde tá o esfumado, tá? Vem aplicando um pouquinho pra cima, bem rente à linha dos cílios. Mesma coisa, venho aplicando, arrastando. Não puxa muito pra baixo, senão você vai tirar esse esfumado, esse primeiro esfumado que a gente fez. Mesma coisa, eu venho até aqui o cantinho lacrimal. Chegando aqui, eu volto. Emendo aqui também. Você sempre vai trocando de pincel, tá? Só para dar o acabamento. Venho de novo com esse pincelzinho e vou esfumando o cantinho aqui. As bordas.
Agora eu vou vir com a última sombra, que é o vinho. E vou aplicar bem rente mesmo aos cílios, tá? Eu vou aplicar bem rente aos cílios. Se você quiser esse canto mais escuro, você pode usar um lápis preto, esfumar ele. Em seguida você vem aplicando as sombras. E venho de novo com o pincelzinho de esfumar, para retirar a marcação. Com o pincelzinho lápis limpo, eu vou vir novamente com a sombra clarinha aqui no cantinho interno. Eu venho aplicando aqui na parte de baixo. E juntando aqui, fazendo ela desaparecer, uma sombra mais escura. E olha aí nosso esfumado. Gente, não é difícil. É questão de prática, você pegando aí de vez em quando para fazer, você consegue pegar prática rapidinho. Então assim, eu ensinei de uma forma bem simples. Você não precisa ter tantos pincéis, você pode ter basicamente 2 pincéis para fazer isso aqui, 2 ou 3 pincéis. E é bem simples, gente, bem simples mesmo. Na linha d'água você pode aplicar um lápis branco ou um lápis preto. Eu recomendo você usar um lápis branco se você tiver um olho pequeno como o meu. Se você usar um lápis preto aqui, teu olho vai diminuir. Então assim, eu uso mais um lápis branco, um lápis pérola, sempre assim uma cor mais clarinha para realçar o meu olhar, para não deixar meu olho tão pequeno. Se você quiser usar um lápis preto, fique à vontade, vai ficar uma sombra um pouco mais glamour para você usar à noite, por exemplo, e fica bem bonito também. Qualquer opção fica bonito. Ó, só para dar uma leve corzinha mesmo. Vou aplicar esse rímel aqui da Luisance. Aplica uma quantidade bem pequena, tá? Não precisa aplicar muito, porque senão depois vai ficar difícil para você juntar com o cílio postiço. Então é só para tirar a sombra mesmo dos seus cílios. Vou colocar o cílio postiço. Uma coisa que eu gosto de fazer depois que eu aplico os cílios é vir com um lápis. Esse lápis aqui é da Maquier. Eu venho aqui, ó, nesse cantinho interno aqui, dentro da linha d'água, e aplico um pouquinho de lápis, para não ficar esse cantinho aqui sem nada. Pode aplicar abaixo da linha d'água também, se você quiser, para não ficar aquela divisão de cílios e linha d'água, para ficar bem pretinho. Olha aí que legal. Vou dar uma retocadinha aqui com a corzinha mais clara, e essa mesma corzinha mais clara eu vou vir aqui abaixo da sobrancelha com esse mesmo pincel, para dar uma iluminada aqui abaixo da sobrancelha. Bom, gente, meio que finalizada. Espero que tenha ajudado vocês, tirado as dúvidas. Uma coisa que eu ouço muito, que eu sempre ouvi muito assim em cursos, em vídeos, é que quando você for esfumar, você tem que esfumar, 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 e quando achar que tá bom, você esfuma mais um pouquinho. Bom, eu discordo, porque assim, tudo depende da leveza da sua mão, do pincel que você tá usando, da sombra que você tá usando. Então, como eu expliquei para vocês precisam depositar o produto. Em seguida, você vem esfumando os cantos, sempre com cuidado, com leveza. Se você vir esfumando demais, com a mão pesada, você vai acabar retirando aquela sombra. Então, tudo é leveza, tudo é com calma, é com jeito. E outro detalhe que eu falei no início do vídeo, sempre que você for fazer a sombra, você precisa neutralizar antes a sua pálpebra, principalmente para você utilizar sombra colorida ou qualquer outra sombra. Você precisa neutralizar ela para que a sombra pigmente. Às vezes você compra uma paleta de sombra ali, mas essa sombra não pigmenta, mas essa sombra é muito ruim. Às vezes é só questão de você neutralizar a sua sombra e você saber como aplicar, como depositar essa sombra. Então é tudo questão de jeito, questão de prática. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Quero ver vocês reproduzindo essa maquiagem. Me marquem, tirem fotos e me marquem. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Deixem sugestões para os próximos vídeos. Não esquece, se inscrevem no canal, deixa seu joinha se você gostou, compartilha com as amigas e segue lá no Instagram. Eu sempre deixo dicas lá para vocês, sempre deixo conteúdos para vocês. Então me acompanhem lá também, tá bom? E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.